Boa tarde, pessoal. Vamos dar início à nossa disciplina de processos industriais, 45 horas. E eu sou o Marcos Vinícius, professor Marcos, licenciado e bacharelado pela UFPA, Universidade Federal. Já venho atuando no ramo da educação básica desde 2006 e atualmente eu exerço a função de responsável técnico por algumas empresas que trabalham no ramo de bebidas, né, no ramo alimentício aqui em Teresina. E vamos lá, nossa disciplina, a gente vai abordar os processos industriais que são de maior importância no ramo da química. E nessa unidade 1, nós vamos abordar os seguintes assuntos: os conceitos e características gerais dos processos químicos, indústrias de compostos orgânicos, apresentação e análise dos processos de produção dos principais produtos químicos de aplicação industrial, experimentos para controle de qualidade da matéria-prima e utilidades, tratamento de água para fins da potabilidade e proteção ao meio ambiente, tratamento para águas industriais, de esgotos e cuidados com o meio ambiente. E a reutilização, vamos enfatizar alguma coisa referente à reutilização dessa água. Qual o principal objetivo da nossa unidade 1? Relevar, né, os principais conceitos e características da indústria de processos químicos, de forma que seja possível compreender e avaliar as principais operações e processos industriais, relacionando os aspectos de produtividade, qualidade, segurança do processo, conservação ambiental e desenvolvimento sustentável. Em relação aos processos químicos, a gente pode enfatizar o seguinte: desde antes de Cristo, né, período já antes de Cristo, que a gente sabe que ocorre vários processos químicos no cotidiano, no dia a dia. Nesse período era importante enfatizar a pigmentação, né, em pinturas, em pedras, em rochas, em cavernas, onde já se era utilizado esse tipo de processo, que até hoje, né, por datação, a gente vê que tem uma longevidade bem ampla. Foram utilizados métodos onde até hoje permanece, né? Isso é uma forma de se enfatizar que já era utilizado o processo químico naquele período. Outro exemplo também interessante seria a questão do vinho, né? A fabricação do vinho. Naquele período a gente já tinha a produção do vinho, que é a partir de uma bebida fermentescível a gente pode produzir o álcool. No decorrer do tempo vem se continuando, melhorando esses processos, desde a Idade Média, onde já se foi acrescentada a fabricação de pólvora. A pólvora já foi uma descoberta também que passa por esse tipo de procedimento. E até os dias atuais. A diferença é que nos dias atuais a gente já pode enfatizar que com a questão da Revolução Industrial, aconteceu o desenvolvimento de máquina a vapor. E acarretando, consequentemente, com isso, veio a entrar na parte da indústria automobilística, né, que foram desenvolvidos os primeiros motores a vapor e, logo em seguida, motor a combustão, né? E esses processos químicos, eles vêm a ser melhorados para ser utilizado de uma forma mais ampla na indústria, onde na indústria ele ganha uma maior abrangência por conta de que na indústria você vai ter que trabalhar de uma forma eficiente, onde essa eficiência vai depender de um custo mínimo, né? Você vai ter que ser bem rápido, uma produção que você vai ganhar tempo, vai ter uma despesa mínima, custo econômico, isso é óbvio. E também tem que se ver a escala comercial, uma produção que seja ampla, né? E nesse primeiro item a gente pode destacar uma seguinte característica. Nos processos químicos, o conjunto de equipamentos escolhidos pelas suas funções específicas, interligado de modo a possibilitar a transformação da matéria-prima em um produto de interesse, de forma econômica, segura e em escala comercial. Então, é o que eu falei, a gente vai ter que quando relacionar a indústria, esses processos químicos, eles vão ter que atender essa série de interesses. Você tem que atender a forma econômica, não pode ter gasto excessivo, tem que ter um gasto de uma forma tolerável. E relacionar a eficiência ao gasto, né? Não gastar muito porque vai se tornar inviável. E de uma forma segura, né? Você tem que ter a questão da segurança nessa produção, não pode ser uma coisa feita aleatória, tem que ter o item de segurança, ele é muito importante. E em escala comercial, porque não adianta se trabalhar a nível industrial onde você não atende uma escala que venha a suprir as necessidades, né? A demanda.
E aqui a gente pode ver nesse primeiro slide, referente às características dos processos químicos, onde você tem uma matéria-prima, que essa matéria-prima ela vai passar por esse processo químico e, consequentemente, você vai obter o produto. Essa matéria-prima é a forma que você vai adquirir, inserir a matéria que você quer processe e se chegue ao produto. Ela é passada por alguns controles, que a gente vai ver mais à frente. Essa matéria-prima ela é rigorosamente selecionada, passa por um controle de qualidade, para que diante desse processo químico, que são as etapas químicas que vão acontecer, que elas podem ser etapa química, física ou biológicas, né? Vão ser processos de transformações que ocorrerão e que gerarão esse produto, que é um produto que é o desejado, é aquilo que se almeja alcançar. Os conceitos, que a gente pode enfatizar um conceito mais abrangente sobre os processos químicos, a gente poderia dizer assim, baseado nessa figura que a gente viu da matéria-prima sendo processada e gerando um produto, percebe-se que facilmente, quando se pensa em um processo químico, todas as transformações químicas podem estar incluídas, sejam elas espontâneas ou não, ou mesmo aquelas resultantes das ações de catalisadores ou micro-organismos. Cada uma destas etapas ocorrerá no interior do equipamento, de equipamentos, né, que podem ser reatores, separadores, bombas, trocadores de calor. Os equipamentos, quando interligados, formarão a planta industrial, que nada mais é do que a instalação física onde ocorre o processo de transformação da matéria-prima no produto de interesse. Olha, essas transformações que a gente cita, quando diz que elas podem ser de forma espontânea ou não, que na maioria das reações, sejam elas processos químicos ou processos físicos, eles podem ocorrer de forma natural ou podem ser de uma forma que você force, né, entre aspas, você force essa reação, você provoque esse processo. Então, elas podem também, nesse fator, vai entrar uns itens interessantes, que são a utilização de catalisadores ou micro-organismos. A gente pode enfatizar que os catalisadores, a principal função qual que é? É justamente acelerar a reação, né? Aumentar a velocidade da reação, aumentar a velocidade desse processo, fazer com que ele ocorra mais rápido possível. Aí onde entra aquele outro fator que em escala industrial a gente ressaltou agora há pouco, que é interessante a questão do tempo. Se uma reação uma etapa, um processo vai durar 4 ou 5 horas, por que não diminuir esse tempo? Fazer com que ele ocorra em 1 hora ou até menos. E entra a questão dos micro-organismos também, que a gente vai ver mais na frente, a questão de tratamentos. Os micro-organismos eles vão ajudar na aceleração, né, na questão da decomposição, na questão do tratamento de algumas substâncias, que eles fazem justamente essa função também, de degradar, de decompor, aumentando a velocidade, né, um tempo menor. E essas etapas que a gente citou, como a gente pode falar que nesse parágrafo, nessa linha, é que os reatores, os separadores, as bombas, eles vão fazer essa função de estar justamente transformando a matéria-prima naquele produto que a gente deseja. E quando temos vários equipamentos interligados, esses equipamentos eles vão já fazer parte de uma planta industrial, que a gente vai ver mais na frente, que pode se classificar como essa série de etapas, né, que vai entrar as operações industriais. E um item interessante a se falar também sobre os processos químicos é que, desde muito tempo, a humanidade, ao longo de sua trajetória de evolução e consequente característica, capacidade de compreender as leis naturais, interage com a natureza com o objetivo de transformá-la em produtos úteis ou lucrativos. Então, isso não é de agora, né? Só que a gente tem observado que nesses últimos 20, 30 anos, isso tem aumentado muito por conta do avanço da tecnologia. O homem, às vezes, ele se preocupa muito mais com a questão do lucro, do benefício econômico, do que com a sustentabilidade, né? Um exemplo que a gente pode citar é o desmatamento. Vem acontecendo de forma muito rápida e sem nenhuma preocupação, onde eles visam apenas a questão lucrativa. Só que, quando se trabalha com as leis naturais, com a natureza, tem esse outro fator. A natureza vive no equilíbrio. Se desequilibra por um lado, vai procurar ser compensado por outro. Então, à medida que é feito esse desmatamento desordenado, de forma até desorganizada, a natureza, de uma certa forma, ela vai procurar equilibrar.
E aí onde já é comprovado cientificamente que alguns fatores, dentre eles a gente pode citar a questão do aquecimento global, se dá por conta disso. O aumento das queimadas, as secas, até algumas espécies do ecossistema, eles têm procurado migrar por conta justamente dessas condições que são mudadas, né? Elas têm essa transformação, essa alteração e repercute justamente nisso. Vai impactar diretamente no convívio de algumas espécies e mudanças de clima, mudanças de ambiente que se torna desfavorável. Quando se trata de processos químicos também, tem um fator interessante a se comentar, porque de uma certa forma, quando se tem um processo químico que envolve uma planta industrial ou séries ou várias etapas, processos tanto químicos como físicos ou biológicos, a gente tem que ter uma representação. E nesse item aqui a gente fala disso, que a representação gráfica dos processos químicos ocorre por meio dos fluxogramas, os quais exibem a sequência coordenada das conversões químicas, que são as etapas químicas, e das operações unitárias, que são as etapas físicas, com indicativo dos pontos de entrada de matéria-prima e energia e de retirada dos produtos e subprodutos. Então, essas representações gráficas que a gente citou, ela tem que ser feita por meio de fluxograma. O fluxograma nada mais é do que o demonstrativo de tudo que está acontecendo, de tudo que está ocorrendo naquele processo químico. Se for o processo químico, né, essas etapas químicas a gente chama de conversões químicas. Se forem etapas físicas, a gente chama de operações unitárias. E elas têm que ser bem descritas porque a forma como se elabora um fluxograma ela tem que ser bastante compreensível. Tanto por quem seja especialista na área, como quem seja uma pessoa de forma leiga, uma pessoa que não seja atuante naquela área, ela tem que entender o que está acontecendo. Então é uma sequência, é uma série de etapas, onde cada etapa você vai deixar bem definido o que pode acontecer e o que está acontecendo. Sendo que nesse fluxograma, você não pode colocar textos, né? Palavras a mais. Você tem que ser bem direto, tem que ser bem sucinto no que você está querendo colocar naquela etapa, naquele fluxograma. Então você tem que representar diretamente por uma palavra. E essa palavra vai representar aquele conjunto onde você vai determinar cada etapa, o que está acontecendo, aquele processo, né? O processo químico que está acontecendo naquela etapa. No referente aos processos orgânicos, aos processos industriais, a gente pode citar ainda a indústria dos compostos orgânicos, que é uma indústria que ela tem faturado muito. No Brasil ela tem expandido bastante, porque é uma indústria que tem uma ampla abrangência, né? Ela abrange muito a parte química, o que envolve a produção de reagentes, de produtos utilizados em escalas industriais. Então é uma indústria, essa indústria de compostos orgânicos, ela tem se desenvolvido muito e ela tem se tornado uma das principais fontes de faturamento a nível mundial. Sobre as indústrias de compostos orgânicos, a gente pode citar o seguinte: a indústria química, portanto, é o ramo de transformação que leva à obtenção dos produtos químicos de uso industrial, por exemplo, produtos orgânicos, resinas, elastômeros, do uso final, tais como os produtos farmacêuticos, de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, adubos e fertilizantes, sabões, detergentes e produtos de limpeza, defensivos agrícolas, tintas, esmaltes, vernizes, entre outros. Então você vê aqui que abrange praticamente uma série enorme do que é utilizado no Brasil, né? Principalmente o que envolve a parte de produtos de limpeza, de higiene pessoal, perfumaria. Isso aí é algo que é essencial, né? As pessoas usam no seu dia a dia. E mais à frente a gente vai ver aqui no próximo slide a classificação do Brasil em termos de faturamento, que é uma indústria que fatura alto, justamente por conta desses produtos serem bastante utilizados, né? Segundo os dados da ABIQUIM, que é a Associação Brasileira de Indústrias Químicas, a indústria química é um dos setores mais dinâmicos da economia brasileira, pertencendo ao grupo das 10 maiores do mundo ao ocupar a 6ª posição, de acordo com os dados de 2012. Apesar de ser um pouco, já, vamos dizer, desatualizado, 2012, mas não variou muito. Essa relação ainda continua até o final de 2015, ainda permanecia essa mesma classificação, essa mesma posição. E o Brasil ele se torna, por essa classificação,
em termos de faturamento, o termo de faturamento, o sexto mais bem colocado entre os grandes exportadores e importadores de produtos químicos. A gente vê aí na figura, pode olhar que nessa figura enfatiza o Brasil como sexto, perdendo apenas para a China, Estados Unidos, Japão, Alemanha e Coreia. E a gente se coloca, né, o Brasil se coloca com 157 bilhões de dólares, né, um faturamento bem elevado, onde a gente deixa para trás aí, países como a Itália, a França, a Holanda. Então isso mostra que o Brasil tem um grande potencial nessa produção, né? São produtos que a indústria de compostos orgânicos fatura muito alto e é algo que é bastante viável, né? Não tem como num país que tem uma variedade de riqueza como o Brasil não faturar. Sobre os compostos orgânicos, a gente pode citar o seguinte, ainda continuando, que o setor dos produtos químicos inorgânicos é um dos maiores da indústria química. Estas indústrias operam com uma grande variedade de temperaturas e pressões em seus processos, os quais têm sido melhorados com o objetivo de alcançar sempre maiores produtividade e eficiência. Em virtude das condições de elevadas temperaturas e pressões, o uso de catalisadores muitas vezes corrosivos exigem ligas de alta tecnologia resistentes à corrosão. Essa parte aqui, a gente pode enfatizar o seguinte: essas temperaturas elevadas e pressões, elas vão favorecer um aumento, né, dessas reações. E como essas substâncias, elas na maioria das vezes são altamente ácidas ou alcalinas, elas vão tender a atacar, né, a corroer essas tubulações, essas ligas, né, que elas têm uma baixa capacidade de proteção e elas vão terminar sendo atacadas. E com a adição de catalisadores, essa reação vai se tornar mais rápida, o que vai tornar essas ligas menos resistentes. E para que elas tenham uma alta tecnologia de resistência a essa corrosão, às vezes é necessário se colocar uns outros tipos de aditivos, justamente para estar equilibrando essa questão da temperatura e pressão que são muito elevadas. Na apresentação e análise dos processos de produção dos principais produtos químicos de aplicação industrial, vamos ressaltar 2 itens. Este nosso curso ele tem por finalidade abranger os processos químicos industriais inorgânicos, sendo que muitos deles são descritos a seguir, nas próximas aulas, né? A gente vai enfatizar nas próximas aulas o uso final e industrial do ácido sulfúrico, da amônia, fertilizantes nitrogenados, fosfatados. A gente vai ver agora nos próximos slides, o tratamento de água e esgoto. Mais à frente a gente vai falar dos cimentos, cloro e soda cáusticas e cerâmicas. Então é um curso que ele vai envolver essa parte da indústria, que ele enfatiza bastante esses processos industriais, que eles são os principais produtos químicos de aplicação industrial. É possível também perceber a importância de se considerar as contribuições físico-químicas, de equilíbrio químico, de cinética química no processo, no sentido de levar ao incremento da taxa de conversão à diminuição dos custos de forma geral, a própria concepção da indústria. Então a gente tem que ver também que, embora os processos químicos eles dependem tanto de etapas químicas, físicas e biológicas, mas a gente vai relevar mais essa parte da parte da química, onde a gente envolve o equilíbrio químico, a físico-química, a cinética química, que essas tudo vão fazer parte desse processo de transformação, né? Esse processo de reação. E quando se trata desse processo, como foi mencionado no começo, a gente tem que trabalhar a partir da matéria-prima, onde essa matéria-prima ela é processada, ela passa por essas etapas, esses processos químicos ou físicos, e vamos gerar o produto desejado. Só que é importante ressaltar que, em se tratando de matéria-prima, a gente tem que ter um controle de qualidade, né? E esse controle de qualidade, hoje, ele é um conceito fundamental na indústria. Porque muitas vezes é natural associar as atividades de controle de qualidade com análises laboratoriais. Mas saiba que elas não se restringem só a esse ambiente. O controle de qualidade envolve todas as decisões relacionadas à qualidade do produto e à utilização das matérias-primas, interferindo diretamente na produção. Porque, na maioria das vezes, para se obter um produto desejado, a gente tem que saber logo de início se minha matéria-prima ela tem uma qualidade
aceitável. Se ela está dentro daquilo que vai me propiciar um produto final de qualidade satisfatória. E isso ele é feito baseado em análises antecipadas que você vai levar de uma certa forma para o laboratório, fazer detalhadamente aquelas análises minuciosas para saber se a sua matéria-prima se enquadra naquele padrão. Porque não adianta você querer obter um produto de qualidade se você trabalhar com matéria-prima ruim, de uma qualidade baixa, né? É meio que inviável, não tem como. Então, parte-se do princípio que eu tendo uma matéria-prima dentro do padrão, dentro daquilo que está associado ao que eu quero, eu vou obter, se meus processos forem todos eficientes, eu vou obter um produto desejado, um produto final desejado. Nessa mesma unidade, a gente já passando da primeira parte dos processos industriais, é interessante também a gente relevar a questão do tratamento da água. A água ela entra na parte dos processos industriais e nesse item aqui a gente vai enfatizar mais um pouco sobre o tratamento da água, sobre a reutilização, a aplicação. E os processos industriais, que se refere ao tratamento da água, a gente pode destacar o seguinte, se tratando para fins de potabilidade e de proteção ao meio ambiente. De início é importante ressaltar que a água, para ser utilizada, todos nós sabemos que ela tem que ser apresentar as principais características, né? Não pode apresentar cheiro, nem sabor e nem cor. Isso é fundamental, né? Tem que ser inodora, insípida e incolor. Então, a água, como molécula vital para os seres vivos, recobre cerca de 2/3 da superfície do planeta Terra, onde se encontra presente na forma líquida, formando rios, lagos, mares. Ainda compõe a atmosfera terrestre sob a forma de vapor e apresenta-se no estado sólido, formando as geleiras e calotas polares. Isso é viável, né? A gente já é comum utilizar a água no dia a dia e a gente... no que ele se refere aqui a essa questão da água, é importante ressaltar que não se trata só da água doce. Esses 2/3 enfatizando o geral, a água salgada, né? Dos oceanos, dos mares, incluindo também os rios, que é a água doce, que é o que a gente utiliza. A água potável ela é feita de forma a se tratar de uma água doce, que é um processo mais barato, vamos dizer assim, mais simples. Referente ao tratamento da água também, a gente pode enfatizar o seguinte, que para se alcançar todos os padrões microbiológicos e físico-químicos exigidos para a água de consumo humano, é preciso que se transforme essa água bruta em água potável. E aí onde entra a questão da estação de tratamento de água, as ETAs, né? De forma resumida, o tratamento de água para consumo humano tem por finalidade melhorar a qualidade da água no aspecto higiênico, a eliminação de substâncias tóxicas, pelo menos a redução, né, de substâncias tóxicas, bactérias, algas, protozoários em teor excessivo de micro-organismos, estético, né, remoção e redução da cor, turbidez, odor e sabor, e econômico, remoção ou redução de corrosividade, dureza, turbidez, manganês, odor, sabores, entre outros. É o que a gente referiu, né? Para a água ser potável, ela tem que ser sem cor, tem que apresentar essas 3 características. Não apresentar cor, nem cheiro e nem gosto. Aqui mais à frente, ó, a gente tem um exemplo de um fluxograma, que se refere ao tratamento da água, onde na primeira etapa a gente tem a captação. Nessa captação é adicionado o sulfato de alumínio. Logo após a adição desse sulfato tem a coagulação, ocorre a floculação, posteriormente a decantação, a filtração, a desinfecção. Essa desinfecção ela pode ser acrescentada à etapa da fluoretação, né? Onde vai ser eliminada parte dos micro-organismos ainda que existiram e se encontram nessa fase. A correção do pH e a reservação, logo em seguida a distribuição, né? Então, esse aí é o fluxograma básico de um tratamento de água, essa água que a gente recebe em nossas casas, a água potável. Os processos de tratamento da água. No tratamento das águas industriais, de esgoto e os cuidados que a gente deve ter com o meio ambiente. Uma etapa interessante é a questão do rejeito. Os esgotos, né, industrial ou doméstico, eles não devem ser simplesmente descartados nos corpos d'água, que são os mananciais, né, os rios, que de uma certa forma são que recebem essa carga de rejeito. Pois atualmente há uma legislação específica para esse fim
E o mesmo deve ser tratado em estados de tratamento de esgoto, que são as ETE, que assim como tem tratamento de água, tem tratamento de esgoto nas estações, cujos métodos de tratamento estão divididos basicamente em primários, que são tratamento físico, os secundários, tratamentos biológicos, e os terciários, ou tratamentos químicos, né? Aqui se visualiza, nesse próximo slide, a questão do tratamento da água, uma figura bem ilustrativa, que aqui a gente refere mais, né, nesse tratamento da água, tratamento dos esgotos, né, tratamento de águas industriais, que são os efluentes industriais, e o tratamento de esgoto também, que é aplicado ao esgoto doméstico. Onde a gente vê aí, ó, de uma forma simples, a primeira etapa, o tratamento do esgoto, ele é feito de uma forma física, né, onde tem aquelas grades grosseiras para separar os principais poluentes físicos, desde aquele material mais grosseiro, que ele é fixo em grade. Logo em seguida passa por uma grade média e as caixas de areia, ou seja, uma separação física. Você vai ter uma pequena filtração para que a água, logo em seguida, venha receber o tratamento primário, onde esse tratamento primário vai ser os decantadores primários. Logo posterior, vai ter o tratamento secundário, que são os tanques de areação, você vai oxigenar, os decantadores secundários, e por último aí tem os tratamentos terciários, né? Que é justamente onde vai ser despejado, no caso do nosso slide, ele dá como referência o rio Tietê, mas pode ser qualquer outro rio. O importante saber nesse tratamento de água, do esgoto principalmente, né, efluentes industriais, que nessas etapas finais vai ser gerado um lodo, né? Esse lodo é aquele resíduo final, porque após a decomposição, a decantação, a água ser tratada, filtrada, tudo, ele vai se gerar esse lodo, e esse lodo ele é utilizado de uma forma para ser degradado por micro-organismos, onde esses micro-organismos a gente pode enfatizar o lodo ativado, que esse lodo ativado, de uma certa forma, ele vai decompor esse resíduo final dos efluentes e esgotos, e esse lodo, a maioria dele, ele é composto por protozoários. São protozoários que eles vão, de uma certa forma, se alimentar, degradando esse lodo, que é o resíduo final do esgoto, para que, após essas etapas, a gente falou de processo químico, nessa degradação vai ocorrer a emissão de alguns gases, uns poluentes que merecem ser tratados, como o caso do metano, outros nem tanto, como o oxigênio, o CO2, que são encontrados na atmosfera. E esse lodo ativado ele tem uma vida útil onde ele pode ser armazenado em tanques, que o principal cuidado a ter é a questão do controle do pH. Ele trabalha, ele tem uma eficiência ótima, uma eficiência boa, ótima, dentro de um pH. E um ponto a se ressaltar é que se fora desse pH ele não for controlado, esse lodo vem a morrer, né? Porque ele é uma matéria viva, são micro-organismos vivos. E se ele não for, de uma certa forma, controlada, o pH ou acima ou abaixo daquela faixa permitida por ele termina morrendo e vai perder a sua eficiência. Ele não vai estar tratando o esgoto da forma correta. E assim como diz a legislação, se você retira a água do rio, faz todo o tratamento na ETA, redistribui, fornece à população, logo em seguida essa água, por resíduos que é gerada em casa, ela vira esgoto, e tem que ser novamente retornada ao rio, porque geralmente acontece assim, esse rio ele tem que receber essa água de uma forma igual ou melhor qualidade daquela que foi retirada. Então, é lógico, né? É uma coisa que é óbvio de se pensar, a não se devolver água, aquilo que se retirou de um rio, devolver de uma forma com uma qualidade menor. Isso é óbvio e é até viável, né? E em se tratando de tratamento de água, de esgotos, tem outro fator que é a questão da reutilização. Se essa água você tratou, você pode até reutilizar. Mas quais o fator interessante a se ressaltar? Além dos aspectos de saúde, proteção ambiental e poluição das águas, deve-se também considerar a importância da economia e aproveitamento da água. Porque a água doce ela é uma água que ela tende a ficar extinta, né? A gente não pode estar desperdiçando. Esse desperdício ele vai fazer uma falta futuramente. Porque, como a gente falou, 2/3 não é de água doce, é de água no planeta. Mas esses 2/3, quase 99% é de água salgada. E o tratamento de água salgada ele é muito mais caro, muito mais complexo do que a água doce. Então pode-se diferenciar o que ainda? Que o reuso das águas, de acordo com a intenção de realizar, tem sendo de uma certa forma indireto e planejado.
Aquele que ocorra quando os efluentes, depois de tratados, são descarregados de forma planejada nos corpos de água superficiais ou subterrâneas, para serem utilizados e a jusante, de maneira controlada, observando o atendimento de alguns uso benéfico, né? Então, se você utilizar essa água, se ela for tratada, tem como utilizar na limpeza da casa, no jardim, ou sei lá, no lavar do seu carro, ela está dentro das características, ela pode ser utilizada, beleza, vai ser de uma certa forma econômico, viavelmente, e vai evitar esse desperdício, porque é algo que você pode utilizar várias vezes se tiver esse tratamento adequado. Então, gente, essa é a nossa primeira unidade. Espero que tenha abordado os principais temas e pontos relevantes, que seja de interesse. E nas próximas unidades a gente vai destrinchar mais essa parte de indústria, processos industriais. Um abraço a todos e boa sorte.